Ele é obreiro lá da nossa sede, pastor Jeremias Veloso. Para nós é uma honra recebê-lo aqui, meu irmão. Fiquei muito feliz. Ele me mandou mensagem essa semana e falou assim: cadê a chave da igreja? Eu vou lá abrir a igreja para você. Você é seu porteiro. É uma bênção, irmão. O irmão Fernando é um amigo que o Senhor nos deu. E para mim é uma alegria, querido, ter o Senhor aqui. Como vamos dizer ao nosso irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também, volte sempre. Mas cuidado com o pastor Jeremias. Também está honrando, Senhor, as nossas vidas com sua presença, o nosso irmão Cícero e a sua esposa, nossa irmã Dorinha. Também fique de pé, são lá da sede também, esses amados irmãos. Ele também falou comigo, qualquer dia eu vou aparecer lá na doutrina, viu? E glória a Deus pela sua vida, meu querido, que está aqui presente. Como vamos dizer ao nosso amado irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também da nossa sede, a nossa irmã Cris, mãe do nosso irmão Diácono Henrique. Para nós é uma honra receber a irmã aqui, tá bom? É uma alegria. A irmã Cris era uma das alunas mais aplicadas da Escola Bíblica Dominical, viu? Depois ela passou lá a cuidar da parte das crianças, mas é um exemplo de irmãs que amam a palavra de Deus. Também da nossa sede, nossa irmã Ingrid e seu esposo Samuel. Vocês vão ficar de pé também, fiquem em pé. Para quem não conhece, Samuel é irmão da minha esposa, a pastora Késia, e a esposa dele é a nossa irmã Ingrid, junto com as filhas, Isabela e Isadora. Cadê as duas? Levanta a mão as duas. Levanta a mão aí, tio. Isso. São lá da sede também. Irmão, nós estamos orando, viu? Esses aí estão lá na sede, mas está na mão de Deus. Está orando por eles. Como nós vamos dizer esses amados irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também nos honra com a sua presença a nossa irmã Helenilda. Ela é mãe do nosso irmão Diácono Francisco. Cadê a nossa irmã? Faz assim com a sua mão. É um prazer recebê-la aqui essa noite, tá, minha irmã? Como vamos dizer a ela também? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Faltou alguém, irmão? Não, né? O restante é tudo daqui, graças a Deus. Queridos, vamos à palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 18. Se podemos ler o texto, diga amém. O texto diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E você diz amém. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, porém é um texto que é interpretado de forma superficial. E nós queremos, à medida em que eu estiver expondo o texto aos irmãos, que vocês se imaginem, para que no final vocês possam responder a pergunta, que é o tema da mensagem de hoje. Que tipo de filho nós somos? É essa pergunta que eu quero que você responda ao término deste culto. Que tipo de filho eu sou? Amém? Queridos, Lucas, ele começa o capítulo 15 entregando uma das pérolas da Bíblia Sagrada. Porque, para quem não sabe, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo-chave de todo o livro. Vou repetir para você guardar essa informação. Todo o Evangelho escrito por Lucas, o capítulo 15, é o capítulo-chave do livro. É o tema central do livro. E qual que é o tema tratado no capítulo 15? É o amor que resgata o perdido. Esse é o tema central do Evangelho de Lucas. E ele começa narrando algo minimamente curioso. Porque os publicanos, eles chegam até Jesus para ouvir uma palavra. E enquanto Jesus está assentado à mesa com os publicanos, falando a respeito do reino de Deus, os fariseus aparecem e começam a murmurar uns com os outros, dizendo: esse daí se assenta com os publicanos e come com eles. Lucas, ele está começando a mostrar um contraste social. Lucas, ele começa a revelar, já nos primeiros versículos, um paralelo entre os publicanos e os fariseus. Para quem não sabe, os publicanos são judeus que trabalham para o Império Romano. Se você entendeu, diga amém.
os publicanos, eles eram marginalizados. Eles fazem parte de uma classe que é rejeitada, como também as mulheres no tempo de Jesus eram rejeitadas, excluídas, como também as pessoas que tinham deficiências, e também os publicanos faz parte de uma classe rejeitada. Por quê? Porque eles eram acusados de serem traidores da pátria. Porque eles eram judeus, assim como os demais, só que eles trabalhavam a serviço dos romanos, cobrando os impostos dos seus compatriotas. Então eles eram marginalizados, eles eram rejeitados pelos judeus. Só que olha que coisa maravilhosa, enquanto eles são rejeitados pelos seus compatriotas judeus, Jesus, que é o Filho de Deus, se assenta na mesa com eles. Enquanto que para a sociedade são rejeitados, Jesus faz questão de sentar na mesa e falar a respeito do reino de Deus com eles. Lucas começa a revelar as profundidades do evangelho. E os fariseus é a nata sacerdotal, irmãos. É os religiosos. Eles são conhecidos por ser os mais observadores da lei. Ou seja, eles estão em contrapartida com os publicanos. Enquanto os publicanos são rejeitados, os fariseus são considerados. Eles se autoconsideram justos diante de Deus. Porque na mente deles, eles pregam uma doutrina chamada legalismo. Qual é o nome da doutrina? Legalismo. E o que é o legalismo? É a crença de que a obediência às regras é o que garante salvação. Na mente dos fariseus, se eles obedecerem à lei, para eles já são salvos. Só que essa mensagem é contra a mensagem do evangelho. Porque não é pela lei que nós somos salvos. A mensagem do evangelho é: a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então os fariseus olham Jesus com os publicanos e diz: eles têm que observar a lei para ser salvos. Eles têm que cumprir a lei para ser salvo. Mas a mensagem que Jesus vem trazendo é que é por intermédio da fé nele que nós iremos alcançar a salvação. Então Lucas vai tratar esse paralelo entre salvação pela lei, salvação pela graça, os rejeitados publicanos e os conservadores fariseus. E tem muita gente que acha que o capítulo 15 são 3 parábolas, mas não, é uma única parábola. Jesus utiliza 3 figuras para tratar a mesma parábola. Primeiro, a ovelha perdida. Jesus ele faz uma tríade para revelar o seu caráter, o caráter de Deus em contraste com o legalismo judaico ou farisaico. Enquanto os fariseus dizem: somente por intermédio da lei vocês vão ser salvos, Jesus vai contar essa parábola para mostrar que a salvação não vem pela lei, mas sim por ele mesmo. Porque ele é o cordeiro preparado desde a fundação do mundo para a salvação da humanidade. Então, a parábola da ovelha perdida mostra que é a graça que procura o que se perdeu. A dracma perdida é a graça que preserva. Ou seja, a primeira parábola, que é da ovelha perdida, é a graça que vai à procura de quem se perdeu. Já a dracma perdida mostra a graça que preserva, que persevera até encontrar. E o filho pródigo é a graça que abraça. Então Jesus vai contar estas 3 parábolas. E é uma única parábola conectada a essas 3. Para mostrar que Jesus veio para salvar. Jesus não veio para dar casa própria. Isso é consequência de uma vida de obediência e santidade, irmãos, e de trabalho, tá? Tem muita gente que acha que vai prosperar às custas do evangelho sem ter que trabalhar. Nós temos que trabalhar, estudar, se aperfeiçoar e ser fiel a Deus. Aí sim conquistaremos riquezas aqui na terra, comeremos do melhor dessa terra. Mas Jesus veio para salvar o perdido. E é o que Lucas vai tratar aqui nesse texto. Para começar, irmãos, eu quero que vocês se atentem
a narrativa que Lucas utiliza a falar do filho pródigo? Em primeiro lugar, esse filho, ele está em uma casa feliz. É uma casa em que o pai é próspero, é uma casa em que o pai tem muitos bens e servos, é uma casa que tem conforto. Quem entendeu diz amém. Amém. Só que o texto vai mostrar que mesmo na casa do pai tendo fartura, riqueza, conforto, tem os benefícios da paternidade, esse filho vai apresentar um problema que nós sofremos atualmente. Me pergunte qual? A insatisfação. Esse filho está em uma casa próspera, rica, ele está debaixo da proteção do pai, do cuidado do pai, do amor do pai, da proteção do pai. Mas ele vai apresentar algo que é um problema atual, que é a insatisfação. Ele chega para o seu pai e diz: pai, me dê parte da herança, porque eu quero ir embora. Porque a primeira atitude de alguém que está insatisfeito é sair debaixo da tutela do pai. Ele não quer sair porque o pai trata ele diferente, não. Ele quer sair de casa porque aquilo que o pai oferece em casa não é mais suficiente para ele. E ele quer buscar satisfação pessoal fora da casa do pai, fora do cuidado do pai. E o pai, irmãos, ele não se nega. O pai, ele dá herança e deixa o filho ir embora. Só que o fato dele pedir a herança é um ato desrespeitoso. Na cultura judaica, esse filho era passível de morte pela atitude que ele teve. Porque quando ele pede a herança do pai, que só era dada quando o pai morresse, ele está dizendo: pai, para mim tanto faz se o senhor está vivo ou está morto, eu quero ir embora. Isso é a atitude de quem está insatisfeito dentro da casa. Não respeita mais o pai. Não valoriza mais o pai. Lembra da doutrina passada sobre valorizar Jesus? Quem estava aqui diz amém. Esse filho não reconhece mais a importância de estar debaixo do cuidado do pai. E o pai deixa ele embora. O pai dá a herança e deixa ele ir embora. Porque assim, pessoas insatisfeitas não se submetem à autoridade do pai, não respeita o pai, não está debaixo do cuidado do pai e acha que vai ser feliz lá fora. O problema da insatisfação. Eu nem vou perguntar porque você conhece alguém. Existem muitas pessoas insatisfeitas em nosso meio, irmão. Não tem mais a alegria de estar debaixo da tutela do pai. Não sente mais satisfação em ter o pai perto e tem tentado satisfazer seu anseio do lado de fora. Só que note uma coisa, o pai deixa ele ir. Ele vai e a Bíblia diz que ele começa a gastar todo o dinheiro de forma desordenada. Só que o detalhe do texto está no seguinte: ele vai para uma terra distante. Ele vai buscar satisfação em uma terra distante. Por quê? Porque ele está tão insatisfeito. Ele não quer mais saber do pai, da casa do pai, que ele vai para um lugar distante para que ninguém vá dar conselhos a ele. Ele vai para um lugar distante porque ele não quer ser exortado. Ele não quer ser aconselhado a voltar para a casa do pai. É por isso que ele vai para um lugar distante, para que ele possa pecar de forma abundante, sem ser corrigido por ninguém. E tem muita gente insatisfeita, saindo e cometendo no secreto o que Deus está vendo com olhos como chama de fogo. Irmão, não tem como fugir do olhar do pai. Você pode ir para um lugar muito distante. Você pode se isolar dos seus pais, do seu pastor, da sua liderança, mas Jesus Cristo está de olho contemplando as nossas ações. Ele vai para uma terra distante porque não quer ser corrigido. E crente insatisfeito é assim. Você vai aconselhá-lo, você vai orientar, porque você se preocupa com a vida espiritual.
Você quer ver o irmão continuar caminhando, crescendo na fé, fortalecendo, ter sua vida mudada. Aí você vai dar um conselho, você é interpretado como chato. Pastor está se intrometendo na minha vida. Não, irmão, não considere esse pensamento. Nós temos zelo pela sua alma e não queremos que Satanás te ludibrie para que você perca aquilo que você ganhou de forma gratuita. Ele se esconde porque quer pecar livremente sem ser repreendido. E ele passa a gastar todo o seu dinheiro de forma dissoluta. O que significa isso, pastor? Forma dissoluta é excesso, extravagância, degradação, decomposição. Ele gasta o seu dinheiro de forma dissoluta. Com meretrizes, com festa, com exageros, irmãos. Ele está rodeado de pessoas. Enquanto ele tem dinheiro, enquanto ele proporciona festa, enquanto ele banca as meretrizes, ele está rodeado de amigos e festejando, achando que está satisfazendo o que ele não encontrou mais na casa do Pai, a satisfação. Só que o texto diz que chegou uma fome na terra em que ele estava, e o dinheiro acabou. E olha o detalhe, quando o dinheiro acaba, não tem mais festa, não tem mais meretriz, não tem mais amigo, não tem mais nada para ele, porque ele buscou fora de casa uma alegria, mas não existe alegria constante fora da presença de Deus. O momento de alegria dele durou um período, enquanto ele tinha dinheiro. E tem gente que é assim, irmão, a alegria dele dura enquanto ele tem uma garrafa de bebida. A alegria dele é enquanto ele tem dinheiro para se drogar. Mas quando o dinheiro acaba, que os amigos vão embora, que o efeito passa, que você está sozinho, você sente o vazio lá dentro. E nessa noite o Senhor me manda dizer, não procure satisfação lá fora, porque a satisfação lá fora é momentânea e passageira, mas na presença de Jesus é de graça e não acaba. Perdeu tudo, está sozinho, está no fundo do poço, ao ponto, como não tem mais dinheiro, ele vai procurar um trabalho. Vai procurar o quê? Trabalho. E o único trabalho que ele encontra é de cuidar de porcos. E para os judeus, os porcos é considerado animais imundos. E é tratando de animais considerados imundos, é o único lugar que ele encontra para trabalhar. E mais, talvez você pensa, ele chegou ao fundo do poço. Lembra que na casa ele tinha tudo? Segurança, dinheiro, comida, servos à sua disposição, o cuidado do pai, mas agora está sozinho, cuidando de porcos, ao ponto de não ter o que comer e desejar comer as comidas dos porcos. Esse homem, esse filho, ele chega ao fundo do poço. E é isso que o pecado faz com o homem. O arrasta até o fundo do poço. Faz perder família. Faz perder amigos. Faz perder dinheiro, até a saúde, ao ponto de não ter o que comer. Irmão, tem pessoas que é assim, não sei se você conhece. Tinha tudo, era próspero, era empresário, era pastor, era obreiro, era dono de casa. Tinha comércio, tinha dom, tinha ministério. Trabalhava no reino de Deus, mas por causa do pecado está na sarjeta. Porque, irmão, parece clichê, mas é uma realidade. Satanás te ajuda a pecar. Ele vai preparando os acessos, vai preparando os caminhos, para que você se afunde. Só que quando você chega no fundo do poço, te deixa lá sozinho. Por quê? Porque você ficou insatisfeito na casa do Pai. E essa é uma mensagem de alerta para nós essa noite. Volte a ter satisfação em mim, diz o Senhor Jesus, para que você não seja enganado pelo pecado. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm perdido tudo em festas,
Vou te dar um exemplo bem próximo de mim, meu próprio irmão. Já tomou tiro, já teve overdose, já teve parada cardíaca, já ficou quase em coma, buscando satisfação. Só que eu vejo como ele fica quando volta para casa. Quando não tem amigo perto. Quando o efeito da droga passa, fica ao vazio. Fica a distância. Fica o medo. Fica a sensação de desprezo. Porque deixou de ter satisfação na casa do Pai. Não adianta, irmão. Somente na casa do Pai nós temos segurança, proteção e alegria. Pastor, essa palavra é muito dura para mim. Eu prefiro, irmão, te entristecer em 30 minutos, 40 minutos, se te ver na eternidade, do que fazer você pular aqui por 30, 40 minutos e te ver perecer no inferno. Esse tipo de mensagem as pessoas não querem ouvir, porque mexe com a gente. E a gente talvez pensa, essa palavra aqui é para quem está desviado. Mas eu vou chegar na gente que está aqui dentro da casa. Ele cai em si. Projeta para mim, por favor, verso 17 e 19. Vamos ler o texto. Olha o que a Bíblia diz. Quando ele está lá se alimentando, querendo se alimentar das coisas dos porcos, ele lembra da casa do Pai. Quando ele chega no fundo do poço, ele lembra do que ele tinha na casa do Pai. Capítulo 15, verso 17. Você que está com a Bíblia aberta, acompanha comigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Ele dá um grito, irmão. O texto está em exclamação. É uma palavra de grito, de desespero. Ele lembra, na casa do meu pai tinha comida e pão com fartura, e eu estou morrendo de fome. Por quê? Porque deixou de ter satisfação na casa do pai. Só que o que me chama a atenção é o verso 18. Olha o que ele diz. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha o que ele chega na conclusão. Na casa do meu pai tem pão, em fartura, e eu estou morrendo de fome. Aí, caindo em si, ele decide: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Eu preciso que você entenda isso aqui. A pessoa que vive na prática do pecado, ela está fora de si. Ela é comparada a uma pessoa que está fora de si. Porque quem está fora de si, quem não está com o controle de suas faculdades mentais, faz um monte de coisa descontrolada. Toma decisões precipitadas, faz aquilo que é antinatural, porque não tem o controle. Uma pessoa que vive na prática do pecado é uma pessoa descontrolada. É por isso que ele cai em si. E esse é o poder da graça, irmãos. Essa é a ação do Espírito Santo na vida do pecador. Porque nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o poder da graça, capaz de fazer o homem cair em si e lembrar da casa do Pai. Levantar-me-ei. Ele diz: vou tomar uma decisão. Só que ele ensaia um discurso. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Olha o que ele diz: e direi ao meu pai: pequei contra o céu e pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele continua: trata-me como um de seus trabalhadores. Ele era filho, sim ou não? Só que ele agora quer voltar não como filho. Ele quer voltar como um empregado, como um trabalhador. É por isso que ele ensaia esse discurso. Só que depois que ele toma a decisão de se levantar e ir ao Pai, o texto diz que ele se levanta. Verso 20. Olha o que o texto diz. E levantando-se. Isso aqui me pegou. Porque no versículo anterior ele toma uma decisão. E no verso 20 ele se levanta. Porque tem muita gente, irmão, que até toma a decisão, até verbaliza dizendo que vai mudar, que vai voltar, mas não tem a coragem, não toma a atitude. É muita teoria,
É muita falácia e pouca ação. E Jesus, Ele está farto, irmãos, das nossas desculpas. A gente vira o ano, faz um monte de promessas, sim ou não? Esse ano eu vou pegar firme. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou pregar a palavra. Está no meio do ano e você não leu um livro da Bíblia completo. Só que esse filho, ele toma uma decisão, mas também toma uma atitude. E ele ensaia um discurso. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou falar que pequei contra ele, vou falar que pequei contra o céu, que não sou digno de ser recebido como filho, e eu quero voltar como um trabalhador. E ele se levanta e vai. Só que olha a atitude do pai agora. Ele se levanta, verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. Tomou a decisão, tomou a atitude. E enquanto ele está indo para a casa do pai, olha o que o texto diz. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Isso aqui é poderoso. Porque antes que ele chega na casa do pai, o pai o observa. E se nós analisarmos a Mishnah, o conjunto de leis do judaísmo, segundo a lei judaica, esse filho deveria ser executado. Deveria ser morto. Só que o pai não vai matar o filho. O pai não vai rejeitar o filho. O pai se antecipa para o encontrá-lo. Irmão, isso aqui é graça revelada. Porque tem muita gente dizendo assim, ó, se o pai ficasse na porta da casa esperando, o filho ia dizer, eu voltei pelos meus próprios méritos. Eu voltei porque eu decidi. Eu voltei porque eu sou bom. Ia falar igual os fariseus, eu voltei porque eu obedeço a lei e devo honrar o meu pai. Mas o pai se antecipa nos dando o recado. Você só vai ser aceito de volta porque eu estou indo ao seu encontro. Para que a gente não se glorie com as nossas obras, irmãos. Sabe o que é considerado as nossas obras? Trapos de imundícia, as nossas melhores obras. Se fosse pelas nossas obras, pelo nosso mérito, nenhum de nós seríamos salvos. Mas nós louvamos a Deus essa noite porque Ele morreu na cruz do Calvário. Nos concedendo a oportunidade de ser aceitos pelo Pai. O Pai se antecipa. E o texto diz que o Pai corre, irmãos. O Pai faz o quê? Corre. Na cultura judaica, correr para um homem, para um chefe de família, era sinal de desonra. Eles não corriam. Os pais, os donos das casas, os patrões, os líderes não corriam, porque era considerado um ato de desonra. Mas o pai não está preocupado com a desonra. O pai não está preocupado com o que as pessoas vão dizer. A preocupação do pai está em receber o seu filho. E parece que eu vejo isso aqui sendo ecoado em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6. Porque Jesus, Ele estava num trono de glória, sim ou não? Ele estava recebendo adoração 24 horas, sim ou não? Ele estava lá em perfeito estado, revestido de glória, mas Ele se esvaziou a si mesmo. Quem olha Jesus descendo do trono, se despindo de sua glória, vai pensar, isso aí é desonroso para Ele. Isso aí é uma desonra para o Filho de Deus, tem que se fazer um homem, mas no coração, na mente de Jesus, ele estava convicto de que era necessário descer, se despir da sua glória para receber muitos filhos. Isso é graça. Nós merecíamos a morte eterna, mas enquanto nós caminhávamos a passos largos ao inferno, o Pai se antecipou e nos abraçou. E é por isso que você está aqui essa noite, podendo provar da graça. O Pai o recebe, o traz de volta e manda fazer uma festa para recebê-lo. Quem é que manda fazer a festa? O Pai. Traz anel, autoridade para o meu filho. Traz sandália, sinal de filiação. Traz o manto, dignidade. Ele volta querendo ser um dos seus trabalhadores.
Só que se você ler o texto, ele chega para o pai, depois que recebe o abraço, ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Só que o pai interrompe o discurso. E antes que ele fala, me receba como um de seus trabalhadores, o pai o recebe como filho. Você consegue compreender o tamanho da graça, irmão? Nós não merecíamos ser chamados de filho. Mas por intermédio de Jesus nós temos a paternidade, o acesso à paternidade do Pai. E o Pai celebra o retorno do filho e diz: meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Talvez você está pensando, mas eu estou dentro da casa. Eu estou na igreja. Eu não saí de casa, eu não saí debaixo da tutela do meu pai. Essa palavra não é para mim. Mas preste atenção agora, porque enquanto o pai está fazendo festa com o filho que voltou, um outro filho aparece. Só que esse filho nunca saiu de dentro de casa. O filho mais velho não pediu herança para o pai. Quem está comigo diz amém. O filho mais velho, diferente do filho mais novo, nunca saiu da casa do pai. Só que quando ele chega aqui, vê que a festa está rolando, por causa de um filho que desonrou o pai e foi embora, ele fica revoltado. E ele fica do lado de fora e não entra na casa. O filho mais velho, ele não se apartou da casa, não pediu herança para o pai, mas ao saber da atitude do pai, ele fica indignado. Como pode? Meu irmão desonrou o pai, diminuiu as finanças da família, gastou o dinheiro inteiro e voltou, e é recebido com festa. Ele fica indignado e não entra na casa. Só que o pai, da mesma forma que foi atrás do filho que estava voltando, ele vai atrás do filho que também está do lado de fora da casa. Porque nessa parábola Jesus está tratando entre os fariseus e os publicanos. A mensagem que Jesus está passando para os fariseus é: independente das suas obras, independente da lei, a salvação é um ato gracioso do próprio Deus, até para aqueles que não merecem. O pai vai lá e olha a falha, ele vai apresentar, irmãos, algumas atitudes que vai revelar o seu caráter. Ele não entra na casa, e o que isso quer dizer? Ele se indignou com a atitude do pai e não quis entrar na casa. Não quis entrar na casa. Outra coisa, ele é tomado pelo senso da autojustificação. Olha o que ele diz para o pai: pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele está falando igual aos fariseus. Ô pai, eu estou dentro de casa. Eu obedeço tudo que o Senhor fala. Sabe o que é isso? Autojustificação. É aquele tipo de pessoa que bate no peito e diz: eu sou crente, sou santo. Me respeita porque eu tenho autoridade. Me respeita porque eu cumpro todos os mandamentos. Me respeita porque eu guardo o sábado. Atitude de fariseu, se autojustificar. Olha a terceira atitude dele: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Irmão, ele está falando isso para o seu pai. Ele diz: o Senhor nunca me deu um cabrito. E ele vai revelar que ele nunca quis fazer festa com o pai. O Senhor nunca me deu um cabrito para me fazer festa com os meus amigos. Ele quer receber os benefícios do pai, mas não para se alegrar com o pai, para se alegrar com os amigos. Olha a quarta atitude: ele questiona as atitudes do pai. Questionar a atitude do pai é o mesmo que pedir a herança antecipada. Ele demonstra, irmãos, as mesmas atitudes que o filho mais novo cometeu. Ele só não teve coragem de fazer. Ele está dentro da casa, está insatisfeito. Ele quer ter o cabrito para fazer festa, mas não para celebrar com o pai, para celebrar com os amigos. Irmãos, o filho mais velho tinha o desejo, a vontade de fazer a mesma coisa do filho mais novo. Só faltou coragem. Enquanto o filho mais novo se perdeu fora de casa, o filho mais velho está perdido dentro dela. É como se Jesus estivesse dando a conclusão da parábola. A ovelha que se perdeu
é o filho mais novo que se perdeu fora de casa. A dracma que estava perdida dentro de casa é o filho mais velho. Isso aqui me choca, irmão. Isso aqui me faz entender que se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui. Só que o pai, ele dá a oportunidade para o filho. Através das falas e do comportamento do filho mais velho, ele denuncia que está perdido dentro de casa. Irmão, quantas pessoas em nosso meio estão perdidas? Está aqui dentro, não falta um culto. Traz a Bíblia. Senta no departamento, canta com o departamento, mas aqui dentro está vazio. Não sente mais alegria de ouvir o pai falar. Não se alegra mais de estar em comunhão com os irmãos na casa. Está perdido dentro de casa. Só que olha o que o pai vai dizer para ele. Capítulo 15, verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é seu. O pai está dizendo, ó, você está esse tempo inteiro aqui, e ainda não entendeu que tudo que eu tenho é seu. O pai vai ao encontro do filho lá fora. Duas frases me chocam aqui, irmão. Primeiro, tu sempre estás comigo. Isso aqui me lembra de um fato que vai acontecer. Muita gente que se diz pregador, cantor, que cura, que exerce o dom, vai chegar um dia e vai dizer, mas eu sempre estive com o Senhor. No seu nome eu preguei, eu curei, mas o pai vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque estava dentro da casa, desfrutava dos benefícios da casa, mas não tinha relacionamento com o pai. Só que o pai lembra ele, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é seu. O pai está mostrando para ele, você não precisa pedir para minha herança. Você não precisava pedir para mim um cabrito para fazer festa. Tudo que eu tenho é seu. Está dentro de casa, mas está perdido. E aqui eu concluo. Porque o texto revela o amor pródigo do pai. O filho mais novo é como a ovelha perdida, que se perdeu fora de casa. E o filho mais velho é como a dracma que estava perdida dentro de casa. Só que note uma coisa. Assim como o pastor foi atrás da ovelha, e assim como a mulher varreu e limpou a casa para encontrar a dracma, Jesus vai atrás do filho que se perdeu lá fora e do que estava fora de casa. Sabe o que é isso? Graça. Isso aqui é o pai de braços abertos dizendo, eu estou te dando mais uma oportunidade. O banquete simboliza a reconciliação. Nessa história, a mesa da reconciliação substitui o altar. Porque esse filho tinha que ser consumado como um sacrifício. Mas o pai faz um banquete simbolizando, eu te trago de volta para a comunhão. Porque tem muita gente querendo ofertar sacrifícios a Deus, sendo que não o obedece. Antes do sacrifício tem que vir a obediência. Só que olha agora capítulo 15, verso 10. Todo mundo lê, no 3. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Olha o que Lucas escreve. Eu vou perguntar, e vocês são inteligentes, vocês vão saber responder. Quem foi que fez festa quando encontrou a ovelha? Foi os amigos ou o dono da ovelha? Quando a mulher achou a dracma, quem foi que fez festa? A dona da dracma ou as amigas? Quem foi que fez? A dona, sim ou não? Olha o que Lucas escreve. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu cresci ouvindo que quando alguém aceita Jesus, Diácono Henrique, o céu faz festa. Que os anjos fazem festa. Quem aqui já ouviu isso?
Não, tá tendo, os anjos estão celebrando e fazendo festa no céu porque alguém se entregou para Jesus. Eu cresci ouvindo isso. Só que Lucas está dizendo que há alegria, há júbilo diante dos anjos. Aí eu te pergunto, quem está diante dos anjos? Então não são os anjos quem faz festa, irmão. Quando há arrependimento, quando um filho volta, não são os anjos que celebram, é o próprio Deus quem se alegra e faz festa. Os anjos contemplam a alegria do pai de ter um filho voltando para casa. Porque quem fez festa não foi os amigos do dono da ovelha, foi o dono da ovelha. Não foi as amigas da dona da dracma que fez festa. Foi ela, quando encontrou, chamou as amigas, vem celebrar comigo. E quando um pecador se arrepende, o próprio Pai se alegra em seu trono. E os anjos contemplam a alegria do Pai. Somente um Deus tão maravilhoso e gracioso para fazer isso. Além de proporcionar salvação, ainda se alegra quando alguém se arrepende. Só que olha uma coisa. O capítulo termina sem um desfecho do irmão mais velho. Não sabemos o que aconteceu com o irmão mais velho. O filho mais novo voltou. Teve festa. Teve tudo. Só que o que aconteceu com o filho mais velho? Não sabemos. Só que isso aqui Lucas faz de forma proposital. Me pergunte por quê. Porque Lucas deixa a porta da festa aberta para o leitor. Para nós. E a decisão de entrar na casa para celebrar é nossa. O que aconteceu com o filho mais velho? Que estava do lado de fora, indignado. Que o pai vai lá e conversa com ele, explica para ele, mostra que ele faz parte daquilo. O que aconteceu com ele? Não sei. Mas essa mesma porta está aberta aqui essa noite. E a decisão de entrar nela é minha e é sua. Até quando você vai ficar buscando satisfação lá fora? Até quando você vai buscar satisfação fora da presença de Deus? Há quanto tempo você não chora lendo a Bíblia? Há quanto tempo você não sente a graça e a alegria do Espírito louvando a Deus na sua casa? Há quanto tempo você não consegue dobrar os joelhos e sentir que Deus está te ouvindo enquanto você ora? Essa porta está aberta. E o Pai está nos convidando essa noite a entrar e celebrar com Ele. Ter comunhão com Ele novamente. A parábola não termina no texto, irmãos. Não termina no capítulo 15. Mas ela termina em cada coração que precisa voltar. E eu não estou falando apenas de quem está lá fora. Estou falando de pessoas perdidas aqui dentro. Pessoas que precisam perdoar. Que precisam celebrar o retorno de alguém. Irmão, a graça não é só minha. A graça não é só sua. Para de ficar julgando quem se perdeu. Se o próprio Cristo está pronto a salvar quem se arrepende, quem sou eu e você para julgar quem se perdeu, irmão? É muito crente fariseu, religioso, que acha que Deus só está olhando para você, irmão. Nós não somos pessoas exclusivas diante de Deus, não. Diante deles somos todos pecadores e que carecem da sua misericórdia. Será que você pode louvar a esse Deus gracioso que te trouxe aqui, que te deu a oportunidade de ser salvo? Aí agora eu pergunto e você responde para si mesmo. Que tipo de filho você é? Vamos voltar, irmão, a ter comunhão dentro de casa? Vamos voltar a sentir o Pai dentro de casa? Vamos voltar a ter comunhão com Ele aqui dentro de casa? Como pastor vou fazer isso? Lendo a Bíblia. Orando. E não vem falar que essa igreja não ora não, porque ela ora. Segunda-feira nós estamos aqui. Só não venho na quarta pela manhã, ou na semana pela manhã, porque eu estou trabalhando. Mas na quarta dá para mim vir, eu vou vir. Você tem dificuldade de orar em casa? Vem para a igreja, estamos aqui como irmãos,
para orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. Se eu fosse perguntar aqui, tem pessoas aqui que têm 30 anos de evangelho. 15 anos de evangelho. Aí eu te pergunto, quantas vezes você leu a Bíblia? Como é que você quer ter relacionamento com o Pai se você não lê a Bíblia Sagrada? Por onde Ele se revela? Como você tem comunhão com o Pai se você não se esforça para orar, para renunciar ao pecado, para se consagrar ao Senhor? Não adianta crescermos em número de pessoas sem antes crescermos na comunhão com o Pai. E nessa noite o Senhor está bradando em nossos corações dizendo, se arrependam e voltem-se ao Senhor. Pois vou repetir isso aqui, a mesma frase que eu falei na quarta passada. A porta da graça está aberta, mas não vai ficar aberta para sempre. Não seja um crente perdido dentro de casa. Não seja um membro do grupo de irmãs, de jovens, não seja um obreiro que frequenta a igreja, mas está perdido aqui dentro. Precisamos ter satisfação no Pai, alegria no Pai, consolo no Pai, porque Ele está disposto a dar tudo isso a nós, se nos arrependermos e voltarmos a Ele. Quem pode dizer amém por essa palavra? Amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra continue ardendo em seu coração, assim como está ardendo na minha. Precisamos ser filhos de verdade, irmãos. Obedecer às ordens do Pai. Se submeter às suas ordenanças e servi-lo, se esforçando para fazer o nosso melhor a Ele. Que Deus dê graça a cada um de nós para permanecermos cientes de que estamos dentro da casa do Pai, não perdidos. Só nos resta agradecer a Deus